Boa noite, me chamo Nelson Hugo Carvalho, tenho 24 anos e esse vídeo é parte componente da nota da disciplina de História da Arte Contemporânea. E nesse vídeo nós iremos falar a respeito da aula do dia 12 de maio, que mostra basicamente as bases teóricas dos movimentos da pop art, do minimalismo e da arte conceitual. São movimentos, evidentemente, né, como a própria matéria já afirma, da arte contemporânea. E basicamente nós vamos falar inicialmente da pop art, dando um enfoque mais forte, mais interessante, para um dos, digamos assim, nomes mais poderosos, mais fortes desse movimento, que é o pintor Andy Warhol. O Andy Warhol, nas suas obras, ele basicamente, como um bom representante do movimento da pop art, ele basicamente tentava mostrar algo relativo ao período em que ele vivia, né? E basicamente as figuras que nós temos aqui mais icônicas a respeito da sua obra, como nós vamos mostrar aqui agora, com pessoas digamos assim, que estavam na mídia naquela época, como por exemplo a própria cantora Marilyn Monroe. Mas o mais interessante é não mostrar apenas as pessoas da mídia, como por exemplo produtos em que eram basicamente assim do dia a dia da população. Onde, por exemplo, aqui nós temos um exemplo, uma sopa de tomate, a Campbell's, a própria atriz Marilyn Monroe, né, como eu já havia afirmado, também uma banana. Mas é interessante nós percebermos que essa arte, embora ela seja muito criticada por, digamos assim, vários críticos da arte que afirmavam que não se tratava de puramente arte, mas apenas uma reprodução em massa de algo, é interessante nós percebermos que há um tom de crítica por trás dessa obra, como por exemplo a própria cultura de massa, que estava sendo difundida largamente nos anos 60. Por exemplo, as obras de arte dele eram basicamente feitas através de reproduções, né? E elas eram vendidas em larga escala. Então, não era tipo como existia muito em voga até o século XIX, de que o artista ele pinta um quadro e que aquele quadro ele é único por conta das pinceladas, os tons de cores, o jeito que o artista emprega a sua técnica. No caso dele, não. É uma coisa que é fácil de ser reproduzida. E é interessante nós percebermos que geralmente se colocam coisas que eram de fato vendidas em larga escala, como por exemplo a própria sopa de tomate, que nos tempos de crise financeira nos Estados Unidos era a comida da população pobre, né? Por ser algo mais barato, mais em conta. A própria venda da cultura da imagem da própria Marilyn Monroe e tudo mais, como o ideal de mulher, né? Aquela mulher loira, dos olhos azuis, toda idealizada e tal, mas esquece por trás quem era de fato Marilyn, uma pessoa cheia de problemas, toda conturbada e tudo mais. É interessante também percebermos o quanto que essa pop art ela acaba influenciando ainda hoje, né, digamos assim, algumas produções artísticas, como por exemplo, né, basta a gente fazer uma pesquisa no buscador do Google, a gente acha que é o Mr. Bean, algo do século XX, do final do século XX, né, um famoso comediante inglês. Mas a respeito da época mesmo, da pop art, temos também uma própria, não sei se poderíamos dizer crítica, mas a Coca-Cola, por exemplo, que também acabou sendo muito difundida, muito popularizada nos meados do século XX, né, por volta dos anos 50, anos 60. Então, basicamente essa pop art ela tem esse caráter de, digamos assim, protesto, entre aspas, a essa cultura massificadora, e justamente ela vai propor uma arte massificadora, né? Porque é uma forma de dizer que, olha, não existe nada mais de novo. E é isso que nós
temos para oferecer, porque o que nos oferecem são coisas padronizadas, o que nos oferecem são coisas, digamos assim, massificadas. Então a arte desse período, a partir daquilo pressuposto de que a arte é a representação do tempo em que o ser humano vive, a arte desse período vai mostrar o ser humano do século, de meados do século XX, do pós-guerra, dos anos 60, da Guerra Fria, né, do embate entre comunismo e capitalismo. É a arte de massa, né? E aí é interessante nós percebermos também o quanto que os outros movimentos artísticos, não só a pop art, mas o minimalismo também, ele é um movimento que também não se expressa apenas na pintura, mas sobretudo na arquitetura. Observando aqui, por exemplo, como que funciona a própria arquitetura minimalista. É basicamente o que realmente precisa ser representado, né? É basicamente o que precisa ser mostrado, sem muitos detalhes e tudo mais. Onde, por exemplo, nós podemos observar aqui na arquitetura, são poucos elementos, são coisas básicas, e que basicamente passam essa ideia de que é apenas forma. Basicamente a forma pura e simples, né? Então, a respeito do minimalismo, o que nós podemos afirmar é basicamente que ele tende a ser uma expressão no ápice do expressionismo e não apenas conquistou a arquitetura, nem a pintura, mas também o mundo da moda, do próprio design e tudo mais. Tanto que outros exemplos mais contemporâneos é que até mesmo na publicidade, como que ele é utilizado. Por exemplo, uma chapelaria, por exemplo, comparou, por exemplo, Adolf Hitler, nessa primeira imagem que nós vemos aqui, mais à direita, e Charlie Chaplin, dizendo apenas que um chapéu diferenciaria um do outro, né? E aí o quanto que, por exemplo, essa ideia do minimalismo, ela, mesmo que nós não vejamos ali a face do ditador Hitler ou do comediante Charlie Chaplin, mas trazendo alguns elementos básicos, nós já podemos identificar quem são. Por exemplo, caracterizava-se muito os dois, a franjinha e o bigodezinho curto, que inclusive era uma moda na Europa e na América do Norte, no início do século XX. E é uma forma de arte que, tipo assim, realmente busca trazer o básico, sem excessos e tudo mais. Diferentemente daquela arte produzida já no final do século XIX, toda rebuscada, toda romântica e tudo mais. Outra expressão artística que nós trazemos também é a da arte conceitual. E a respeito da arte conceitual, é um movimento de vanguarda que surgiu na Europa e nos Estados Unidos entre os anos 60 e anos 70. E já que falamos de alguns estrangeiros a respeito da pop art, por exemplo, eu acho que devemos também pensar que esse movimento artístico também circulou por terras brasileiras e teve grande expressividade por aqui, mas não apenas uma fama brasileira dentro do Brasil, mas no exterior. Como, por exemplo, do artista plástico Silvio Meirelles, em que ele, com esse projeto, essa obra, digamos assim, chamado Inserções em Circuito Ideológicos, Projeto Coca-Cola, em que ele usou a bebida Coca-Cola como um sinal, digamos assim, imperialista, né, entre aspas, e é um sinal imperialista, não vamos pôr entre aspas, e que basicamente, quando você lembra da Coca-Cola, você lembra basicamente dos Estados Unidos. E se a gente observar bem o contexto da obra, veja bem, em 1970 o Brasil estava passando pelo regime militar. Nessa obra,
Tucídio Meirelles, ele escreveu algumas mensagens a respeito da ditadura militar, não somente nas garrafas de Coca-Cola, mas também em notas de dinheiro, para denunciar, digamos assim, o que estava acontecendo no Brasil no período do regime militar. Então, é um sistema de intervenção, e aí justamente a gente vê a essência da arte conceitual, de que ela não se propõe tanto como estético, né, digamos assim, mas o artista ele defende que os conceitos são a matéria da arte. Por isso, a arte tem um vínculo muito forte, muito grande com a linguagem. Então, não apenas olha-se a imagem, mas olha-se tudo que está por trás dessa imagem. Como, por exemplo, se você vê uma garrafa de coca, você lembra de imperialismo. Imperialismo, você lembra de opressão. Além de que os Estados Unidos ajudavam a manter o regime militar no Brasil. E, enfim, são todos conceitos, ideias e mensagens que vão passando para as pessoas. Ok? Então, basicamente, o que há que se falar a respeito da pop art, do minimalismo da arte conceitual é isso. A respeito da matéria, achei muito interessante o modo como ela foi conduzida, por exemplo, não somente com discussões em salas de aula, mas também com uma maior interação com os meios informáticos que a própria universidade oferece, como, por exemplo, o portal do aluno. E é muito interessante, tipo, a gente também trabalhar com o portal do aluno, em casa, ou onde quer que esteja, afinal de contas, né, a internet está aí para qualquer lugar. Achei muito interessante essa, digamos assim, possibilidade de você não ficar apenas preso naquilo que a sala de aula oferece, nem naquilo que só o professor oferece, mas em outras formas de obter o conhecimento, obter daquilo que a gente aprendeu na disciplina de História da Arte Contemporânea, né, com os vídeos, com os textos que realmente foram passados via portal do aluno. Achei interessante porque, tipo, em todos esses anos na universidade, e olha que eu já estou no último período do curso, foi a primeira vez que eu vejo que, tipo assim, realmente o professor buscou esses mecanismos que a universidade propõe para otimizar o aprendizado. Não ficar apenas preso naquela relação professor-aluno dentro da sala de aula, mas também com o mundo fora, né? E aí a gente percebe que essa arte contemporânea é muito presente, não apenas no passado, assim, anos 60, anos 70, mas onde quer que a gente vá, há muita influência dessa arte contemporânea ainda, sobretudo Goiânia, que é uma cidade tão jovem, né? A gente percebe isso em algumas construções da cidade. Então eu espero que realmente seja de bom proveito esse vídeo, que consiga ter passado de fato aquilo que foi esperado a respeito desses movimentos artísticos. E fica como também proposta, talvez para uma próxima disciplina, também a veiculação talvez desses vídeos que nós mesmos produzimos a respeito das impressões que nós tivemos desses movimentos artísticos para as outras turmas, né, a veiculação desses vídeos para as outras turmas, sobre os movimentos artísticos e também sobre como que foi a nossa receptividade em relação à disciplina. Então é isso, obrigado e até a próxima.